Tentando treinar mais um dia. Mais um dia. Agora é tipo meio-dia aqui. Só que a gente vai numa unidade da nossa academia que é em Russafa, que é um outro bairro aqui, que é um bairro mais histórico, assim, tem uma pegada completamente diferente do que do outro lugar que a gente vai, né? A gente vai pegar mais uma bike ali, dá uns 15 minutos andando aqui, mas vamos de bike, que é um pouco mais legal. Mas isso aqui já é uma região que tem mais cara de cidade, assim, tá ligado? De Europa. É, mais cara de Europa, de certa maneira. Mas a parte de Russafa lá, mano, é muito bonita. É muito bonita mesmo, assim. É bem diferenciado. As imagens da Action no sol é outra parada, né? Não dá ruído nenhum, velho. Provavelmente deve estar mais bonito pra vocês aí. Deu bastante. Pra quem tá chegando novo aí no canal, eu sou filmmaker também, entendeu? Então esse negócio da qualidade do vídeo faz muita diferença pra mim. Me dá um ódio muito profundo ver que o negócio não tem qualidade. Eu não consigo assistir canal de quem não tem qualidade. Mas os primeiros a gente tava testando, então a gente tá buscando as melhores formas de atender aí as exigências do público mais chato como nós aí pra consumir conteúdo. A gente vai pegar as Valembices aqui agora. Olha o tanto de que tem aqui e não tem. Agora você vai lá na praia, no centro, não tem um buraquinho pra você enfiar uma tudo Valembice, lotado. porque tá tudo lotado. Exatamente, vamos pegar essas aqui de novo e vamos seguir o jeito. A gente andou um pouquinho, a bike da Marília tá meio fazendo barulho, a minha também. E logo ali na frente, a gente andou literalmente 1 minuto. Logo ali na frente já tem uma outra estação aqui de bike. Então a gente vai trocar as bikes aqui. Vamos deixar ela aqui, ó. E já vamos trocar. Eu até sujei minha mão de graxa aí, velho, ó. Ó a merda. Vou tentar pegar essa 11 aqui. Ver se vai. Primeira vez que a gente pega uma Valembice que não tá boa assim, saca? Literalmente primeira vez que ela não tá muito boa, tá ligado? Olha isso, velho. Ok, terminamos nosso treino, mas eu tenho uma coisa pra admitir pra vocês. A verdade é a seguinte, que a gente não está no mesmo dia. A gente tá saindo alguns dias depois que a gente gravou aquele começo pra vocês, porque não deu tempo da gente continuar. Mas seguiremos o conteúdo a partir de agora. Beleza? Sim. Então já entra no tema desse vídeo, porque que a gente decidiu sair do Brasil e vir aqui, morar na Europa e tal, na Espanha onde a gente tá agora. Então a gente já veio mostrando pra vocês aí quão bonito é. A gente veio dali, tá ligado? A gente pegou a bike aquela hora ali, trocou a bike ali em cima e tal. Foi. A gente queria trazer uma perspectiva que geralmente nos vídeos de YouTube a galera não traz. Que elas pensam assim, eles decidiram mudar do Brasil pra Europa porque... Aquela clássica de sempre, né? Qualidade de vida, segurança, acesso poder de às coisas. compra, que todo mundo já fala, né? Ganhar mais dinheiro, poder viajar pra qualquer lugar mais barato, beleza, a gente veio por esses motivos também. Mas a gente queria trazer um pouco da perspectiva do nosso momento de vida pra querer tomar essa decisão. Porque isso é muito relativo de pessoa pra pessoa. Claro, eu acho que não existe uma regra, tá ligado? Tipo, qual é o momento certo de vir. Mas eu acho que existem decisões menos estressantes, talvez, tá ligado? E o nosso contexto era... A Marília tem 25 anos de idade, nasceu nos anos 2000, vou deixar só registrado esse momento, ela nasceu nos 2000, porque pra mim eu ela adoro ser novinha, assim. Ela tem 13 anos até hoje pra mim, e eu tenho 29, tá? Eu nasci em 96. A Marília trabalhava num cliente meu, conheci ela lá em Brasília, ela foi embora pra Londrina, trouxe ela pra Londrina, a gente ficou morando junto durante um bom período, casamos em 2023, compramos uma casa em 2024 e depois a gente vem contando essa história pra vocês, porque foi muito traumática, assim. A gente até fez uma série lá no Instagram falando sobre a nossa experiência de ter mudado e depois eu posso falar mais sobre isso com vocês. E o nosso trabalho sempre foi digital. Durante um bom tempo era audiovisual, que eu ia até os meus clientes captar eles, então eu precisava estar presencial, mas depois de um tempo nosso trabalho começou a ser cada vez mais estratégico, então consegui atender os clientes à distância, trabalhar com o lado de educação e etc. Então o nosso contexto para tomar a decisão foi o seguinte, cara, a gente é novo, segundo, a gente tem um trabalho que nos dá a liberdade geográfica considerável de trabalhar de qualquer lugar do mundo. Dentro desse trabalho que a gente tem, a gente consegue ganhar muito bem, tá ligado? Então a gente tem um poder aquisitivo legal
E o próximo check da vida de qualquer casado que a gente ia ter que dar esse check era o quê? Era ter um filho. E assim, a gente... Diferente da grande maioria das pessoas que trabalham até chegar à estabilidade, a gente teoricamente chegou à estabilidade rápido, vamos dizer. Então eu cheguei aos 25 anos, o Rafa aos 29, a gente já tinha tudo estável. Mas a gente só tinha 25 anos e 29 anos. Então a gente já tinha dado os checks e só faltava o check do ter o filho. E aí foi quando a gente pensou assim, cara... Então, tá, daqui pra frente, de 25 anos pra frente, vai ser só isso? A gente vai dar agora o próximo passo, né? Que naquele momento era comprar, financiar a casa, depois a gente vai ter um filho e tá. E acabou. Qual que é o próximo passo, sabe? Porque essa é uma incógnita, mano. Aquilo que é vendido, principalmente pra casais, e principalmente quando você tem outros amigos casais, e dependendo do teu contexto, se você for de uma igreja, se você for de um círculo onde valorizam muito esse formato de vida, que é você estudar, você conhecer sua namorada, você noivar, depois você casar, depois você ter um filho, depois você comprar uma casa, depois você ter um emprego estável, tá ligado? E assim... Era isso que a gente tava vivendo, de certa maneira. E assim... Tá tudo bem, eu também quero viver isso. Não é que tipo, nossa, então que hipócrita seria você que só quer ter a vida tranquila. Tipo, nossa, você tá cansada de ter a vida tranquila? Não é bem isso, assim, eu quero ter essa vida estável de novo, com tudo que... Só que lá pra frente, entendeu? Assim, a gente acaba almejando tanto isso que a gente esquece que quando a gente tem isso um pouco antes da hora, pra vocês terem noção, no condomínio que a gente morava, nós éramos os mais novos, porque todo mundo morava ali, eram pessoas mais velhas que se aposentaram, então eles chegaram no auge da vida e estavam ali, tipo, nossa, agora estamos tranquilos. A gente tem uma vidona ainda pela frente. Rafael? Ele deu oi pro vlog. Que Olá. susto! Em geral, a gente já tava vivendo uma vida meio que de aposentado, aos 25 anos. E, mano, aí chegou esse momento, que daí teve todo um contexto lá da casa e tal, né? Mas chegou um momento da gente falar assim, beleza, a gente vai seguir essa linha de raciocínio de temos um filho, financiamos a casa e continuamos aqui, tá ligado? Ou a gente tem uma janela de tempo de dar um impulso considerável, uma mudança considerável na nossa vida, que é... Viver enquanto a gente ainda é novo, quando a gente ainda tem saúde, tem menos riscos, não tem ninguém pra quem deve satisfação. Tipo assim, dá pra imigrar com filhos? Claro que dá, tem muita gente que faz isso, tá ligado? Mas se a gente colocar numa tabela, é melhor imigrar sem filho do que com filho, tá ligado? É mais uma coisa pra que você tem que se preocupar, né? A imigração em si já é muito turbulenta. Então a gente pensou assim, cara, a gente ainda não tem filho, então é a janela perfeita da gente sair fora. Porque daí dá pra gente viver um monte de experiência, decidir onde a gente vai morar e depois a gente decide ter filho. Dá pra gente ter filho aí dos próximos 10 anos aí, tranquilo, daqui pra frente. Mas ele tem 25 anos ainda, então dá pra gente escolher quando a gente vai ter esse filho. E daí a gente começou a cogitar isso e eu lembro da gente conversar sobre essa decisão. E, mano, se você for parar pra pensar assim mesmo, principalmente nesse período que a gente tava mais caótico, assim, tava conversando sobre muita coisa, se você for parar pra pensar, mano, o que você vai lembrar no final da vida, mano, não é se você trocou seu carro de 50 mil reais por um carro de 150 mil reais, tá ligado? Isso vai virar uma história legal pra você contar pros seus netos e tal. É legal. Mas o que você realmente vai lembrar são das experiências que você viveu, mano. É os lugares que você viajou, as culturas diferentes que você teve acesso, são os perrengues que você passou em um outro contexto de pessoas que nem sabiam que você existia, tá ligado? Então, esses tipos de desafio é o que a gente gostaria de... É o que tem mais de bonito no final da vida. É se colocar na zona do desconforto, porque a gente estava na zona do conforto, da tranquilidade, tipo assim, a gente sabia o que tinha que fazer. Precisava fazer tal coisa, a gente sabia o caminho que fazer. Então, o desconforto era de longe o nosso próximo passo, entendeu? Então, ali a gente se acomodou, ali estava tranquilo e era ali que a gente ia ficar por mais tempo. Mas eu vou te falar, nem entrando nesse ponto do desconforto, se você for assistir, eu noio com essas paradas, vocês sabem. Se você for assistir entrevistas de pessoas mais de idade, vamos colocar ali dos 50 pra cima, quando geralmente jovens perguntam pra eles assim, cara, o que você se arrepende de não ter feito durante a sua vida inteira? E geralmente a resposta das pessoas é, cara, eu gostaria de ter viajado mais, gostaria de ter arriscado mais. E até falando com o primo da Marília esses dias atrás,
Tem uma parada, mano, que a gente pode ser, enfim, pode fazer muita merda, a gente pode errar muito, mano. Mas tem uma coisa que os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que acompanham nossas paradas, eles não podem falar da gente. Que a gente não teve coragem de viver aquilo que a gente queria viver, mano. A gente abandona tudo e vive exatamente aquilo que a gente quer viver. Ó, inclusive, agora que a gente já saiu daqui, eu posso mostrar. Nosso Airbnb fica literalmente na rua, tá? É assim, ó. Aqui tem um prédio na parte de cima. E o Airbnb fica literalmente na rua. A gente mudou com essa vibe de tipo, cara, a gente não tem nada o que perder, a gente não tem filho, o nosso trabalho é online, viver aqui também é extremamente importante para o nosso trabalho online, porque a gente vende um pouco da nossa vida também, de certa maneira, né? O nosso lifestyle e tal. Eu acho que isso aqui é uma das materializações dessa nossa coragem, talvez... de forma visual, as pessoas acham que o que a gente fez de mudar pra cá foi a coisa mais incrível que a gente já correu risco na vida, e nem foi. É que isso aqui é visual pra vocês, tá ligado? Comprar a casa, por exemplo, foi muito mais arriscado do que tá aqui. A nossa decisão de vir pra cá foi um pouco dessa filosofia do nosso contexto, mas tudo aquilo que vocês veem nos vídeos por aí, dos benefícios de estar na Europa e etc. Então, eu acho que é legal trazer um pouco dessa visão, principalmente para vocês que estão nesse momento da vida de, pô, acabei de casar, ou acabei de começar a minha empresa online, ou sei lá, eu quero ter um filho, ou acabei de ter um filho, enfim. A gente queria passar um pouco dessa perspectiva de, tipo, não existe o momento certo, mas a gente acredita que existem momentos mais propícios para se fazer isso com risco menor, que foi um pouco daquilo que a gente decidiu fazer vindo aqui para a Espanha. Então, em outros vídeos a gente conta por que Espanha e tal, mas acho que seria legal passar um pouco dessa visão pra galera. E principalmente entender que isso, assim, às vezes você tá aí se colocando essa pressão de que, cara, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um carro, eu preciso ter um filho, porque o tempo tá passando pra mim, não sei o que. Gente, não. A gente tá vivendo em uma época em que a gente tá envelhecendo cada vez mais devagar, a ciência tá aí a nosso favor. Então, cara, vai viver. E isso não é só relacionado a dinheiro, é relacionado a crescimento mesmo. A crescimento pessoal, a crescimento intelectual. Porque as outras coisas, o material, ele é importante, ele é muito importante. Ele te traz segurança. Mas, às vezes, você está criando essa segurança um pouco cedo demais, porque você viu toda a sua família pregando isso pra você e colocando essa pressão. Então, relaxa, tá tudo bem não ser nesse tempo, tá tudo bem não ser agora. E o mais importante mesmo é esse mundão que a gente tem aí pra viver. Que uma vez que a gente sai dele, a gente enxerga que... Fala assim, caraca, ainda tem muita coisa pra viver, eu não sei de nada dessa vida ainda. Quanto mais a gente fica aqui, quanto mais a gente tem contato com outra cultura, mais a gente percebe quanto que a gente estava dentro de uma gaiolinha, vivendo só o contexto do Brasil, de coisas que acontecem no Brasil, de pessoas que pensam no Brasil especificamente, e não tem outras perspectivas de vida. Se você for ver os jovens aqui da Europa mesmo, eles são completamente diferentes de nós, mano. Eles curtem muito mais a vida numa proporção um pouco maior. Claro, tem todos os benefícios de estarem aqui e tal, mas eu acho que é interessante ver que a nossa forma de pensar não é a única forma de pensar, não é a única forma de enxergar a vida. Então, pô, claro, eu acredito que você precisa ter a gente trouxe a realidade do nosso caso, que a gente não vai ser hipócrita, a gente realmente tem um modelo de negócio muito bom, que é um modelo de negócio de educação principalmente, mas que está muito ligado à parte intelectual, não está muito ligado à parte operacional. Tanto que não é o meu plano, nosso plano como empresa, atender nossos clientes aqui, tá ligado? Não é o meu plano, eu quero continuar atendendo clientes do Brasil, porque mesmo convertendo, mesmo a gente pagando R$6 em €1, ainda compensa a gente estar aqui, porque o preço de vida proporcional é menor, tá ligado? Então, eu acho que você precisa de um modelo de negócio interessante para que você possa trabalhar de qualquer lugar do mundo. Se você conseguir resolver isso, mano, e obviamente ganhar bem com isso e conseguir ter uma qualidade de vida interessante, cara, você tem tempo de arriscar, você tem tempo de viver umas experiências mais loucas da sua vida. E no pior dos casos, eu falei isso pra Marília, pô, no pior dos casos, mano, faz a mala e volta pro Brasil, porque quem fez uma vez consegue fazer outras vezes, tá ligado? Então, eu acho que essa pressão que os nossos amigos colocam, que de certa maneira o nosso círculo social, a igreja, os parentes, a família e tal nos coloca,
Em alguns contextos vão fazer sentido, mas em outros, mano, não é porque pra todo mundo fez sentido que pra você tem que fazer, tá ligado? Na família da Marília só tem um primo dela que meteu esse louco de sair lá do... Só, e a gente tá agora conversando ele, vem pra cá também. A gente tá chamando ele pra cá. Na minha família, praticamente ninguém. Eu só tenho uma tia que saiu do Brasil há 20 anos atrás, mano. 20 anos atrás ela saiu. Se a gente é doida, imagina como julgaram ela ser minha doida. tia era mais doida ainda. Agora, imagina, ela fez isso há 20 anos e depois dela, ninguém da minha família fez esse movimento, tá ligado? Ninguém. Então não tem essa cultura na minha família, vamos sair, vamos viver outra coisa. Então, talvez seja você que vai quebrar esse ciclo da sua família e mesmo que ninguém da sua família tenha feito isso, não tem problema nenhum você fazer. Então, a gente queria dar passar essa visão pra vocês. Isso tem sido muito bom pra gente. Claro, a gente tá no começo desse sonho, tem muita coisa, muito desafio que ainda vai acontecer, mas tem uma coisa que eu destaco, mano, de novo. As pessoas podem falar o que elas quiserem falar da gente, mas elas não podem associar que a gente teve medo de viver aquilo que a gente quis viver. Isso, a gente passa os perrengues, a gente sofre, é ansiedade, é estresse, mas a gente está fazendo exatamente aquilo que a gente quer fazer da nossa vida e não aquilo que as pessoas querem que a gente faça. E talvez isso seja uma coisa interessante para você refletir aí. Se você está vivendo uma vida que todo mundo quer que você vive, inclusive, a depender, só para jogar uma faísquinha aí, às vezes é seu parceiro, sua parceira de vida, tá ligado? Você precisa alinhar as expectativas com ela pra ver se tá certinho. Mas se você tiver num momento de conhecer e perceber que a pessoa não tem essa visão de vida, é melhor que você nem entre nessa furada, beleza? Que em algum momento você vai querer sair e vai ser pior. É isso? Tem mais alguma consideração? Não, é isso mesmo, gente. Vai viver, é muito importante isso, de verdade. Depois a gente tem que falar um vídeo só sobre os nossos impactos, o quanto que foi diferente vem pra cá, viver aqui. Beleza. Mas é isso. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até o próximo vlog aí. A gente vai trazendo mais conteúdos. Comenta aqui o que vocês acharam desse conteúdo. Se vocês gostarem desse tipo de tema, a gente volta a falar sobre isso aqui. Foi mal a qualidade do vídeo nesse finalzinho aqui, é porque aqui dentro a câmera não se comporta muito bem. Mas tamo junto, deu pra passar a visão. Abraço, valeu, deixa seu like, seu comentário e se inscreva no canal.